O texto, o capítulo, é um pouco longo, claro, são 24 versículos, eu não vou ler estes versículos, mas se você estiver com a palavra de Deus na sua mão, eu vou pedir que você acompanhe comigo a leitura de 3 destes versículos. 3 versículos da segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Primeiramente, o versículo 4, depois, o versículo 9, e depois, o versículo 20. Os meus queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, vão perceber que há uma mensagem da parte de Deus aqui, através do apóstolo Paulo, a pessoas que estavam vivendo em grandes dificuldades. Eu não poderia me furtar de falar deste tema, por isso essa meditação tem o objetivo de ser uma meditação de consolo, uma meditação que leve o objetivo de a palavra de Deus à sua casa. Eu não sei como você está, mas Deus conhece o seu coração, Deus conhece a sua família, e talvez nós tenhamos pessoas que nos assistem com dúvidas, com suspeitas até de terem contraído o vírus. Nós estamos falando, claro, da Covid-19. E por conta disso, pensemos aqui na palavra de Deus, então. Está escrito na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo que recebemos de Deus, possamos encorajar outros quando eles passarem por aflições. Nós vamos falar sobre isso. O outro versículo, o 9, estou lendo na versão King James. De fato, esperávamos morrer, mas como resultado, deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar somente em Deus, que ressuscita os mortos. E o outro versículo, versículo 20, todas as promessas de Deus se cumpriram em Cristo, com um alto e claro sim. E por meio de Cristo confirmamos isso, de modo que nosso amém se eleva a Deus para a sua glória. Bom, eu quero falar nessa breve meditação, nessa manhã, nesse dia, porque isso passa agora ao vivo, esse vídeo passa ao vivo, mas ficará gravado nas nossas plataformas, provavelmente muitos assistirão em outros horários. Eu quero falar sobre 3 coisas, que nós fomos confortados por Deus para que possamos confortar outros. Outra coisa que eu gostaria de falar, nós devemos confiar apenas em Deus, tão somente em Deus. E a terceira ideia que eu gostaria de trazer nessa manhã é que aqueles que confiam em Deus, eles reafirmam as promessas de Deus. Então, primeiramente, nós fomos consolados. Vamos entender o que é esse consolo para confortar outros, na hora em que eles passarem por aflição. Depois, que nós temos Deus para confiar. A palavra de Deus diz que somente Ele é confiável, acima de qualquer coisa. E também que se nós confiamos em Deus, então não há outra alternativa a não ser reafirmar as suas promessas. Vamos pensar então nesse texto, à luz dessas 3 ideias. Eu quero lhes dizer uma coisa. Este capítulo revela verdadeiramente, como poucos outros, o que Paulo pensava, o que o apóstolo pensava, o que se passava no coração de Paulo. Neste capítulo, ele conta sobre os seus sofrimentos. Eram muitos. Ele admite os seus temores neste capítulo. É o apóstolo Paulo, falando dos seus sofrimentos, admitindo as suas angústias e mais, meus queridos, contando sobre os seus fracassos. Sabe, isso é muito importante entender isso, porque aqueles que estudam a palavra de Deus, aqueles que meditam na palavra de Deus, que compartilham a palavra de Deus, são todos homens e mulheres. Ele era Paulo, um homem de alto reconhecimento em toda a região. Ele já havia iniciado várias igrejas,
mas quando ele conversa com os amigos dele da igreja de Corinto, não é um semideus falando, não é alguém acima das circunstâncias, não é alguém intocável. Ao contrário. Na verdade, ele começa a falar sobre as suas dores, as suas dificuldades. Então, parece que a resposta é: vamos buscar em Deus, vamos entender por que também passamos por essas aflições. Então, esses versículos nos ajudam. O capítulo 1 da segunda carta de Paulo aos Coríntios nos ajuda demais. Mas eu estou ressaltando 3 versículos do capítulo, embora eu vou falar sobre o capítulo todo, porque a nossa forma de expor as escrituras, né? A nossa maneira, o nosso método é sempre pregação expositiva. Então, nós buscamos o que o texto quer dizer, o sentido do texto para a época em que ele foi escrito, procuramos entender as ênfases dele para ficar mais fácil para comunicar para o presente, para nós no nosso dia, e então aplicar. Esse é o sentido da nossa passagem. Deixa eu te falar uma coisa, nesse capítulo, por muitas vezes, 9 vezes, Paulo usa a palavra consolação. Por 9 vezes, Paulo usa a palavra consolação. Conforto e consolação. Então, este capítulo, segundo aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 24, aparentemente fala disso, de consolação, de conforto, de cuidado. Nós percebemos que Paulo, quando conversa com eles, as 2 coisas que Paulo logo fala, 2 palavras muito ricas, ele diz que Deus nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Você que está lendo na Almeida Revista Atualizada, uma versão muito usada por todos nós, presbiterianos, está um pouquinho diferente, graça e paz vos sejam dadas, né? Algo nesse sentido. Na King James, é ainda um pouquinho mais claro, que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. São 2 palavras importantes, caris e shalom, né? Nós usamos muito esse termo de cumprimento, né? Shalom, shalom Adonai. Paulo vai falar dos seus sofrimentos, das suas lutas e até mesmo dos seus fracassos, mas isso não retira do coração de Paulo o desejo de que Deus cubra aquela igreja com a graça e com a paz. Ele louva a Deus, louvado seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai misericordioso e Deus de todo o encorajamento. Mais 2 palavras importantes que Paulo usa aqui na carta aos Coríntios. É misericórdia e coragem, misericórdia e consolação. Então, Deus das misericórdias e das consolações. Por que será que Paulo invoca essas coisas à igreja de Corinto? Eu estou dando contexto para você, estou dizendo que ele estava passando por aflições, passando por grandes dificuldades. Por que ele fala isso? Bom, no versículo 4, então, que é um dos nossos tópicos, um dos nossos 3 tópicos, parece que ele explica. Nós estamos procurando fazer uma exposição bíblica, de 2 aos Coríntios 1, 1 a 24. Eu vou repetir isso algumas vezes, porque alguns irmãos vão se achegando aos nossos canais de mídia, e eu quero deixá-los informados sobre o que nós estamos fazendo aqui na Igreja Presbiteriana da Lapa, nessa manhã. Veja o versículo 4, então. Ele nos encoraja em todas as nossas aflições, para que, com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros quando eles passaram, ou passam, ou passarem por aflições. Meus queridos irmãos, a maior bênção que nós recebemos, a maior de todas, foi a salvação em Jesus Cristo. A salvação muda uma pessoa, a salvação transforma uma pessoa. Pense comigo, Paulo estava falando das suas aflições, mas ele estava influenciando a igreja de Corinto.
ele estava encorajando a igreja de Corinto, e ele estava conclamando a igreja de Corinto a encorajar outros. Os sofrimentos da igreja de Corinto e das outras igrejas plantadas ali, entre a primeira, segunda e a terceira viagem de Paulo, eram muito grandes. Pequenos núcleos, formados às vezes em casas, às vezes em algum local público cedido por alguém. Igrejas muito pequenas diante da pressão e da opressão natural de outras estruturas, como, por exemplo, o judaísmo, como o helenismo e como o romanismo, que tinha poder de polícia, inclusive, né? Lá nascia uma pequena igreja cristã. Irmãos nossos daquela época, duramente perseguidos. Nós temos isso quando Paulo escreve aos Tessalonicenses e valoriza neles como eles deixaram de adorar aos ídolos, né, aos deuses criados, e se voltaram para adorar e servir o único Deus vivo. Pensemos, dificuldades muito grandes mesmo, dificuldades mesmo. Nós estamos vivendo um tempo de uma ameaça mortal. Eles viviam também um tempo de uma ameaça mortal. Não era um vírus, mas eram espadas sibilantes, eram coturnos batendo nas portas, estourando as portas dos cristãos. Eram perseguições, cristãos andando pelas ruas para se encontrarem com outros, para se fortalecerem, para viverem a mutualidade da fé, mas eram atacados, muitas vezes mortos, sim. A história mostra isso. Por conta disso, Paulo estava no centro, no epicentro das perseguições, dos ataques, das difamações, das calúnias. Então, se há uma pessoa que pode dizer eu sei o que é o sofrimento, é Paulo. E ele usa essa palavra. Ele diz, olha, os sofrimentos que eu vivo têm função nessa história. Porque nós sofremos para encorajar outros. Nós, com o encorajamento que recebemos, encorajamos outros. A salvação que recebemos, eles fazem um trabalho. Olha só, os versículos 5 até o versículo 8, eu não vou ler os versículos, obviamente, mas vou falar deles. Se você tiver a palavra de Deus na sua mão, dá uma olhada comigo. Eu estou meditando aqui em 2 Coríntios, capítulo 1, dos versículos 1 a 4, falando sobre encorajamento, consolação, falando sobre como Paulo entendeu que deveria agir em meio a tantas aflições daquele tempo. Primeiramente, porque fomos consolados por Deus para consolar outros. Jesus disse que nós seríamos consolados, meus queridos. E nós fomos consolados. Ele disse aos seus discípulos, quando eu voltar para junto do Pai, eu enviarei o Consolador. O Espírito Santo é o consolo para nós. No Catecismo Maior de Westminster está escrito que o Espírito Santo aplica o sacrifício de Cristo às nossas vidas. É por causa do Espírito Santo que nós sabemos que somos salvos. É por causa do agir do Espírito Santo que nos convence do pecado e do juízo. É que nós entendemos que fomos salvos. Veja, tudo isso aconteceu como um ato de consolo, de conforto, de encorajamento de Deus. Veja o quanto Deus está fortalecendo o seu povo. E Paulo diz isso aqui, nessa passagem. Eu estou no primeiro tópico, que nós fomos consolados para consolar outros. Nós fomos confortados para confortar outros. Nós fomos encorajados para encorajar outros. Paulo diz, pois quanto mais sofrimento por Cristo suportamos, mais encorajamento será derramado sobre nós por meio de Cristo. Eu sei que é meio paradoxal isso que eu vou dizer agora, mas, meus queridos irmãos, o cristão precisa saber que ele vai sofrer por causa de ser cristão.
E nestes momentos, muitos cristãos estão sofrendo no mundo porque, mais uma vez, pessoas estão caluniando a nossa crença, a nossa forma de adorar a Deus. Mais uma vez, pessoas estão dizendo, onde está Deus nessa hora? Cadê o Deus dos cristãos nessa hora? E nós vamos sofrer muitas outras angústias ainda, obviamente, por causa dessa situação. No entanto, a palavra de Deus diz, quanto mais sofrimento por Cristo suportamos, mais encorajamento será derramado sobre nós. Então, não temamos nunca o sofrer por sermos cristãos. Ao contrário, oremos por coragem, oremos por ousadia, oremos para que o Senhor nos dê a palavra certa para viver. Paulo diz, olha, a gente pode estar, no versículo 6, a gente pode estar sobrecarregado de aflição. No entanto, mesmo esta sobrecarga é para encorajamento e salvação de vocês. Veja o versículo 7. Temos firme esperança de que, assim como vocês participam de nossos sofrimentos, também participarão de nosso encorajamento. Olha, a questão de Paulo ter sido salvo, ter sido confortado, encorajar os outros, pregar a salvação para os outros e ver Cristo operando na vida dessas pessoas, era para ele um encorajamento. Veja só. Paulo diz ainda no versículo 8, irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Olha, fomos esmagados e oprimidos, além da nossa capacidade de suportar, e pensamos que não sobreviveríamos. Bom, eu estou na primeira parte, agora já vou para a segunda parte, estou falando sobre o Deus que guarda o seu povo nas aflições. Estou falando na perspectiva da vida de Paulo, o que Paulo passou, e Paulo conta neste capítulo, que é o segundo, que é o primeiro capítulo de 2 aos Coríntios. Paulo conta, Paulo pode falar de sofrimentos, porque ele diz, vocês sabem o que nós passamos na Ásia. Meus irmãos, se nós temos algum conhecimento das viagens de Paulo, de Barnabé e de Paulo, e depois de Paulo, Silas e Timóteo, olha, nós podemos alcançar com o pensamento o que esse homem estava falando. Paulo foi convidado por Barnabé, saíram, fizeram a primeira viagem, entraram em Listra, Derbe, ali na Ásia Menor. Começaram a procurar sinagogas e usavam desse instrumental e pregavam o evangelho. Paulo tinha a intenção de levar o evangelho aos judeus, o seu povo. Mas tão logo eles começaram a falar de Jesus Cristo, que Deus havia enviado Jesus Cristo, só pelo fato de eles tocarem no nome de Jesus Cristo, eles começaram a ser perseguidos, apedrejados, açoitados. E então eles terminam a primeira viagem. Eles carregam as marcas do sofrimento de Cristo quando eles entram em Antioquia, Jerusalém. Passa-se algum tempo e novamente, Barnabé convida Paulo para fazer uma viagem de confirmação às igrejas, diz a palavra de Deus. Eles têm uma pequena divergência de opinião por conta de levar João Marcos ou não. Paulo não queria levar João Marcos porque ele havia deixado a equipe na primeira viagem. Então, Barnabé e João Marcos vão para Chipre, a ilha de Chipre, e talvez tenham permanecido lá. Mas Paulo sobe por terra, e encontra Timóteo em um determinado lugar no caminho, circuncida Timóteo, e eles vão confirmar as igrejas que eles haviam plantado. Novas perseguições, novas agressões, até o momento em que Paulo está na região de Troade, e o varão macedônio diz, desce a Macedônia e nos ajude, por favor. E Paulo entra na Ásia Menor. Quando chega na Ásia Menor, o terreno da Ásia Menor é um terreno de idolatria grega, idolatria egípcia, das maiores idolatrias, é o paganismo. As ameaças de Paulo são o judaísmo que está lá, que não aceita Jesus Cristo, o romanismo que está lá, que tem a pressuposição interna de que César deveria ser adorado, e o helenismo, obviamente, com todos os seus deuses, Diana dos Efésios, a deusa Artemis, Zeus,
idolatrias, claro, mas eram cosmovisões daquele lugar. No entanto, é neste lugar que Paulo começa a plantação das igrejas. É neste lugar que começa a brilhar luz para os gentios. Não sem perseguições, não sem opressões. É disso que ele está falando no versículo 8. Vocês sabem das aflições pelas quais nós passamos na província da Ásia. Província da Ásia, província da Acaia, em todos os lugares, eles enfrentaram grandes aflições. Risco de vida, um risco de vida iminente. Um risco de vida muito presente. Bom, a segunda coisa que essa passagem nos mostra, eu estou trabalhando aqui no texto de 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 1 a 24, mas não estou lendo todos os versículos, estou enfatizando 3 deles, o versículo 4, que eu acabei de ler, que fomos consolados para consolar. E o versículo 9, que diz, de fato, esperávamos morrer, mas como resultado, deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar somente em Deus, que ressuscita os mortos. É ou não é que este versículo parece ter uma aplicação muito forte para o momento em que estamos vivendo? É ou não é? De fato, esperávamos morrer. Mas como resultado, deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar somente em Deus. Eu quero resumir isso da seguinte maneira, eu gostaria de falar ao seu coração, minha esperança é que a palavra fale ao seu coração. Os versículos 8 a 11 dizem, confia somente em Deus. Neste momento, as autoridades estão cumprindo um papel adequado, elas têm que fazer isso, é o certo fazer isso. Elas dizem, fica em casa. Elas dizem em todas as línguas, em inglês, stay home. Em italiano, resto a casa. Em espanhol, tu queda em tu casa. Bom, nós poderíamos escolher todas as línguas, os alemães, os holandeses, os japoneses, todos estão dizendo, fica em casa, fiquem. Além disso, numa providência que é mais forte ainda do que ficar em casa. Naquele, o único que, como diz a palavra, até ressuscita mortos. Veja como Paulo trabalha essa questão. Ele diz assim, olha, nós vivíamos um perigo mortal, está no versículo 10. Ele nos livrou. E Paulo diz mais, nós poderemos sofrer outros perigos mortais, mas no que eu creio? Que ele nos livrará. Por quê? Diz o versículo 10, nele depositamos a nossa esperança. Ele é quem continuará nos livrar. Neste momento, as autoridades estão em busca de uma vacina ou de alguma medicação, de formas de medicação para atenuar o sofrimento. E eu tenho grande esperança nisso. Eu creio que eles vão encontrar, mas ainda assim a nossa confiança precisa estar em alguma coisa além da vacina, além de ficar em casa, além da higiene básica que precisamos ter. Nós precisamos confiar em alguma coisa que está além das nossas condições. Principalmente você que nos assiste nessa manhã e que talvez não tenha ainda compreendido ou alguém não tenha pregado ainda a você dessa maneira, e você está confiando em você, está confiando na sua higiene, está confiando naquele que vai cuidar da questão da saúde, da vacina, está confiando no procedimento de isolamento, eu preciso dizer isso a você, você precisa confiar em alguma coisa maior do que isso. Você precisa confiar naquele que pode ressuscitar mortos, você precisa confiar nisso. Você não pode confiar só em você ou em outros. Paulo viveu isso. Paulo viveu as ameaças de morte de maneira literal. Isso havia acontecido. Ele diz, olha, eu não estou inventando essas coisas, vocês conhecem a minha história. Vocês sabem o que eu passei, vocês sabem os riscos que eu passei. Mas por que vocês me veem aqui? Porque eu confio em Deus. Ele me livrou. E se ele nos livrou daquele perigo mortal, nos livrará de outros também.
E sabe como Paulo interage com os coríntios nesse caso? Paulo diz: eu sei que nós estamos juntos nisso. Eu sei que vocês têm orado por nós. E muitos darão graças porque Deus, em sua bondade, tem respondido a tantas orações em nosso favor. Olha, Paulo está falando que se pode sim confiar em Deus, que nós podemos sim confiar em Deus. Ele diz no versículo 12: podemos dizer com certeza e com a consciência limpa que temos vivido em santidade e sinceridade dadas por Deus. Meus irmãos, nessas horas mais difíceis é que a gente percebe o cristianismo que está dentro de nós. Neste momento, nós somos convidados a pensar sobre a fé que nós temos. Qual é a fé que nós temos? A fé que nós temos é a fé do justificado. Cristo é o nosso Salvador. Nós vivemos verdadeiramente apesar das ameaças de morte. Ou o nosso coração está desesperado, estamos angustiados, perplexos, desesperados. Muitos estão desesperados nesta hora. Esta pregação é para levar esperança ao desesperado. No texto bíblico, eu não posso inventar, isso aqui não pode ser uma autoajuda, eu não posso dizer, a força está dentro de você, eu não posso, porque não está, nem em você, nem em mim. Isso não é uma questão de força humana, isso é uma questão do poder de Deus. É a única alternativa que temos, descansar no poder de Deus. Paulo continua a falar, olha, nós temos que confiar em Deus. Então, eu já estou no segundo tópico, de 3. O primeiro tópico é, creia. Nós fomos consolados. O Espírito Santo nos consola. Creia. Creia. Feche seus olhos e diga, eu alcancei essa graça. Deus me deu essa graça. Eu sou um salvo. Eu sou pecador, tudo bem, mas eu sou um salvo. Meus pecados são perdoados em Jesus Cristo. Por isso, você precisa crer em Jesus Cristo. Fé não é algo para ser depositado em nós ou nos homens. Fé só tem um sentido: Jesus Cristo. Fé é para Jesus Cristo. Nós precisamos depositar nossa fé em Jesus Cristo. Então, se fomos consolados, não é por acaso. Fomos consolados para consolar outros, fomos encorajados para encorajar outros, fomos confortados para levar conforto a outros. Nós temos nossas plataformas de mídia, nós temos as condições de fazer isso nesses dias. Eu conclamo você, cristão, espalhe essa notícia da salvação, espalhe a maravilhosa salvação, espalhe. Este não é um momento de desespero, este é um momento de esperança. Mas tem outra coisa, a gente só consegue viver essa esperança confiando somente em Deus. Olha, quando eu digo somente, é porque a palavra somente tem muita importância, tem a ver com exclusividade. E eu vou contar uma pequena história para ilustrar isso. Em determinado momento, Josué estava com as 12 tribos de Judá, e eles estavam prestes a entrar em Canaã. Jericó era quase visível aos olhos, estava logo ali depois do Jordão. Mas em determinado momento, Josué diz para o seu povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Josué quis que eles se santificassem, que se lavassem literalmente ali no rio. E então, Josué, em determinado momento, pensa com eles, quem nós servimos? Quem são os deuses que nós servimos? Quem vocês querem servir? Vocês querem servir os deuses dos vossos pais que ficaram no Egito? Ou vocês querem servir o quadro que temos? Patrícia e eu mantemos esse quadro há muito tempo, desde que nos casamos, na verdade. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu sei que quando vai espelhado para vocês, claro, vai espelhado, né? Mas é o que está escrito nesse quadro. Eu e a minha casa servimos ou serviremos. Servimos e serviremos ao Senhor. Foi isso que Josué disse ao povo, eu e minha casa serviremos ao Senhor, vocês servem quem? E eles trouxeram uma resposta interessante e intrigante para Josué. Eles disseram, também serviremos ao Senhor, Josué. E Josué diz, só que tem um problema, não vai dar certo. Não pode servir também ao Senhor. Deus não é mais um Deus para ser servido. Deus é o único Deus, ou não é nenhum.
E eu vou parafrasear o entendimento aqui. Os príncipes dizem: Josué, dá um tempinho, a gente precisa conversar entre nós. Os 12 cabeças das tribos de Israel se reúnem, conversam, entendem a palavra de Josué, voltam e dizem: Josué, você está certo. Nós serviremos somente ao Senhor. É a palavra antes ali. Antes serviremos ao Senhor. Josué, nós renegamos a nossa idolatria. Nós não vamos adorar aos deuses que estão da além do Eufrates, aos deuses que somente ao Senhor. Eu digo isso numa aplicação prática às nossas vidas. Meus irmãos e irmãs, queridos, nós vivemos em um país que precisa de Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Muitos estão se apegando a idolatrias neste momento. Muitos estão fazendo promessas neste momento para outras divindades. Muitos estão procurando outras formas. Mas Paulo diz aqui, olha, quando nós realmente percebemos a tragédia em que estávamos envolvidos, sabíamos que íamos morrer somente em Deus. Eu gostaria de trazer essa aplicação a você. Tem muita gente nesse momento com medo da morte, mas tem muita gente viva em Cristo que está com medo da morte. E eu quero pedir a você, apegue-se nessa verdade, confie em Deus. Aqueles que confiam em Deus tiveram uma nova vida. Quem nasceu uma vez só, morre 2 vezes. Quem nasceu uma vez só, quem nasceu simplesmente da sua mãe, como todos nós, claro, quem nasceu uma vez só, morre fisicamente e espiritualmente. Mas quem nasceu 2 vezes, nasceu da sua mãe e nasceu do Espírito, morre uma só vez. É essa morte física que temos aqui. Jamais morreremos espiritualmente. Vou repetir, isso é um pequeno silogismo que lhe ajuda muito, você cristão, e deixa você que não é cristão com uma preocupação. Quem nasceu uma vez só, quem nasceu naturalmente, e não nascer do Espírito de Deus, vai morrer 2 vezes. Vai morrer fisicamente, vai morrer espiritualmente. Mas quem nasceu 2 vezes, nasceu naturalmente da sua mãe, e nasceu da água e do Espírito Santo de Deus, ou seja, nasceu na fé, recebeu a vida cristã, esse só morrerá uma vez ainda, essa morte física que temos, mas não morrerá espiritualmente. Então fica a pergunta, você nasceu 1 ou 2 vezes? Se você só imagina não fazer uma oração, Senhor, me dá essa vida que o pastor Sérgio está falando aqui nessa live, nessa manhã. Me dá essa vida, eu quero ter essa vida, eu não quero morrer 2 vezes. Me dá essa vida para que eu viva eternamente. Sabe por quê? Talvez você pudesse pensar, de onde ele está tirando isso? Eu estou tirando da palavra de Jesus, que disse, eu vim para que tenham vida. E vida em abundância. O Senhor Jesus Cristo ressuscitou para que tivéssemos vida. Ele venceu a chamada morte espiritual. Ele a venceu e ele ressuscitou para que nós tivéssemos vida. Então você não precisa nascer uma vez só, você pode nascer 2. Uma naturalmente, a outra do Espírito. Quando Nicodemos veio conversar com Jesus, Jesus falou disso para ele. Você tem que nascer de novo. Ele não entendeu, aparentemente não entendeu. Mas você pode entender, pelo Espírito Santo. Não sou eu que te convenço disso. Tem que ser o Espírito. Se o Espírito lhe convencer, você entende. Se o Espírito não lhe convencer, você deve estar achando uma loucura o que eu estou falando. Nós entendemos que você precisa nascer 2 vezes. Uma, o nascimento natural. A outra, o nascimento espiritual. Para que você elimine uma das mortes da sua vida, a morte espiritual. A outra, que faz parte dos efeitos noéticos do pecado, não tem como fazer. Essa outra, nós venceremos só na nossa própria ressurreição. Mas este é um outro assunto, claro. Você precisa nascer 2 vezes para que não morra espiritualmente. Por isso, precisa confiar a sua vida em Deus. Precisa confiar a sua vida a Deus. Uma outra coisa importante é a terceira ideia. Eu estou trabalhando na 2ª carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, dos versículos 1 a 24. Não estou lendo todos os versículos da palavra de Deus, estou enfatizando 3, os versículos 4, 9 e 20. Vou recapitular, porque nós temos queridos irmãos nos acessando e precisam saber do contexto, né? Os versículos
4, 9 e 20 falam o seguinte, o primeiro, o 4, ele nos encoraja em todas as nossas aflições. Para o versículo 9 diz, de fato esperávamos morrer, mas como resultado deixamos de confiar em nós e aprendemos a confiar somente em Deus. Fomos consolados para consolar. Temos de confiar somente em Deus. E a terceira ideia, a última ideia dessa nossa meditação, está no versículo 20. Pois todas as promessas de Deus se cumpriram em Cristo com um alto e claro sim. E por meio de Cristo confirmamos isso, de modo que nosso amém se eleva a Deus para a sua glória. A terceira ideia é que nós devemos reafirmar as promessas de Deus. Se nós confiamos, cremos que Deus é um Deus de verdade, que Deus fala a verdade, nós precisamos reafirmar. Nós nos tornamos expressão, espelho da vontade de Deus. Talvez seja isso que o mundo precise nesse momento. Que cristãos levem uma palavra de consolo. Que nós sabemos disso, olhando no texto. É Deus quem nos capacita e capacita vocês a permanecerem firmes em Cristo. Ele nos ungiu e nos identificou como sua propriedade ao colocar em nosso coração o selo do Espírito, a garantia de tudo que ele nos prometeu. Meus queridos irmãos, se nós olharmos para esse texto, nós vamos perceber que Deus nos fez testemunhas da sua salvação, da sua graça, da sua misericórdia. Deus nos capacita e também capacita aqueles a quem nós pregamos a permanecerem firmes na palavra, porque eles precisarão disso. Meus irmãos, as promessas de Deus são muito grandes. Deus começou a prometer coisas em Gênesis 3,15, quando ele, conversando com a mulher, ele disse, de ti nascerá o descendente. De ti nascerá o descendente. Disse que ele venceria uma batalha épica contra o inimigo de Deus, contra o inimigo dos filhos de Deus. Gênesis 3,15 tem a primeira promessa, nós chamamos de o primeiro evangelho, o proto-evangelho, o começo do evangelho. Mas Deus não parou aí. Deus foi dando reis, profetas, sacerdotes, todos eles falaram de Jesus Cristo, Jesus, Jesus, Jesus. Eles não usavam a palavra Jesus, mas eles diziam o Messias virá. Dentre estes profetas, Isaías diz que do tronco de Jessé nasceria um rebento, um renovo viria, haveria um reino absoluto. Deus comunicou ao povo do Antigo Testamento, através de reis, de sacerdotes e de profetas, que só existe um Deus, mas na plenitude dos tempos ele enviou Jesus Cristo, o prometido de Israel. Agora, podemos crer na sua palavra, disse o autor aos Hebreus. Antigamente Deus nos falava pelos pais, pelos profetas, mas agora nos fala através do Filho. Ele cumpriu a promessa da redenção. O próprio Senhor Jesus Cristo disse, arrependei-vos, porque perto está o reino dos céus. Em outro momento ele diz, o reino dos céus está entre vós. Em outro momento ele diz, o reino dos céus está nos seus corações. As promessas foram cumpridas. Nós não prometemos o que imaginamos. Quando prometemos, ou quando expressamos, ou espelhamos a promessa de Deus, estamos falando de Deus, do Espírito Santo, de Jesus Cristo como Salvador. Nós estamos falando da obra dele. É ele que está em missão, não somos nós, os plantadores de igreja. Ele é o plantador de igreja, não somos nós os missionários. Deus está em missão. Nós somos os auxiliares, os anônimos, os ajudantes. Mas como é que nós continuamos a fazer essa obra de proclamação de Jesus Cristo como o Salvador? É o que Paulo diz. Deus nos capacita. E Deus capacita vocês a entenderem. Porque ele nos identificou como sua propriedade. Ele colocou em nosso coração o selo do Espírito Santo. A garantia do que ele nos... Há um alento, há uma esperança. Então Paulo termina essa meditação dizendo, agora invoco a Deus como testemunha de que foi para poupá-los que ainda não voltei a Corinto,
Isto não significa que queremos controlar vocês, dizendo-lhes como exercer a sua fé. Nosso desejo é trabalhar com vocês para que tenham alegria, pois é pela fé que permanecem firmes. Eu estou trabalhando no texto de Paulo aos Coríntios, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 1 a 24. Estamos no final da nossa meditação já. Fiz uma exposição do texto. Nossa preocupação, como dizia João Calvino, é que os pregadores não podem ser imaginativos, eles não podem imaginar alguma coisa e falar. Tem que falar o que o texto bíblico fala, por isso estamos limitados ao texto bíblico, falando sobre a consolação de Deus para as horas mais difíceis da vida. E neste, o primeiro capítulo da segunda carta de Paulo aos Coríntios, parece falar de consolo, porque inúmeras vezes, mais de 10 vezes em todo o texto se fala sobre consolo, encorajamento, se fala sobre consolação. À luz da palavra de Deus, meus irmãos, nós encontramos esta consolação em Deus. Primeiramente, nós fomos consolados para consolar neste momento. Então, cristãos, usemos bem nossas formas, nossas plataformas digitais, nossas networks, usemos bem nossos relacionamentos familiares, usemos bem, vivamos como consolados e não como desesperados, porque o consolo que recebemos chama-se salvação, e a salvação precisa ser testemunhada. Outra coisa, os salvos não confiam em si mesmos, nem mesmo confiam nas soluções humanas. Eles confiam somente em Deus. Este é um momento para interceder, meus irmãos. Os cristãos precisam levantar a sua voz, precisam dizer, Senhor, tem misericórdia de nós. Não podem fazer isso de maneira tímida, não precisam fazer isso de maneira tímida. Nos nossos princípios de liturgia, inclusive, tanto nos nossos símbolos de fé, quanto nos nossos princípios de liturgia, em momentos de calamidade, nós devemos nos voltar a Deus em jejum e oração. Nós devemos nos voltar a Deus com nossos joelhos no chão, com nossos corações dobrados. Nós temos de clamar ao Senhor. Se tem alguém, se há alguém que pode fazer alguma coisa por nós, é o Senhor Deus. Nós temos de cumprir as nossas responsabilidades. Nós temos de ter a nossa responsabilidade em relação à higiene, nós temos de ter a nossa responsabilidade em relação ao isolamento, nós temos de ter a nossa esperança que as coisas ordinariamente aconteçam e se ajustem novamente, mas aos cristãos foi dado um privilégio maior, crer somente em Deus. Este não é um momento para crer, para depositar a fé em outras coisas. Este é um momento para crer em Deus. O nosso relacionamento, primeiro, é com Deus. Nós estamos diante de Deus. Nós estamos cultuando a Deus e de Deus testemunhando. Isso não pode se perder. Nos momentos de maiores aflições que o mundo já teve, os cristãos sempre souberam o que fazer. Buscaram a Deus. Buscai ao reino de Deus, busquem ao reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, disse Jesus aos seus discípulos em Mateus capítulo 6, versículo 33. Os cristãos não podem olhar para qualquer outra solução antes da solução que vem de Deus. Só Deus pode trazer a solução. Confiemos nele. A primeira solução que os cristãos tiveram foi para um vírus muito maior do que esse mortal, foi para o vírus do pecado. O pecado foi perdoado, esse vírus foi inutilizado, esse vírus foi combatido eficazmente pela cruz. Eu não estou querendo com isso alegorizar nada. Eu estou querendo dizer que se tem alguém que tinha um problema para resolver, era a humanidade. E o Senhor resolveu este problema. E todo o que crê em Jesus Cristo vive e vive eternamente. Então, se nós cremos na salvação, nós também podemos esperar no Deus que pode operar situações ordinárias e situações extraordinárias. Creiamos somente em Deus. É a segunda ênfase. E a terceira ênfase é que se cremos em Deus, então precisa estar na nossa boca o reafirmar das suas promessas. Se eu e você cremos que Deus cumpriu as suas promessas, então nós precisamos afirmar, reafirmar. É isso, feliz com o que Deus fez na sua vida. Eu quero te convidar também
a vivenciar a bem-aventurança da visitação. Fala muito de alegria. Paulo fala aqui aos Coríntios de alegria, Paulo também fala de alegria na carta aos Filipenses. Na carta aos Filipenses, então, é magnífico Paulo falar, alegrai-vos, outra vez digo alegrai-vos, e nós sabemos como ele estava vivendo aquele momento, possivelmente estava preso. Todos estavam dizendo, e agora? O que será? O apóstolo está preso. Mas Paulo diz, alegrai-vos no Senhor. Digo e repito, alegrai-vos no Senhor. Meus irmãos, como encontrar alegria em momentos de angústia como esse? Porque é a alegria da salvação que nós temos de invocar. Alegremos-nos no Senhor para vivermos estes momentos tão difíceis. Nós estamos encerrando essa meditação, vou fazer um resumo, claro, aos irmãos que estão acompanhando desde o início. Perdoe-me por reprisar tantas vezes, mas nós estamos em um canal de comunicação, estamos transmitindo essa live por Facebook, também pelo YouTube, também pelo Zoom, nossos irmãos estão nos acompanhando aqui pelo Zoom, e então eu estou repetindo porque muitos irmãos estão nos acessando e foram acessando ao longo da nossa meditação. Explico que a Igreja Presbiteriana da Lapa, como outras igrejas responsáveis com o momento em que estamos vivendo, está com a sua sede fechada. Nós não temos nenhuma reunião pública na nossa igreja, nós suspendemos todas as reuniões públicas, mas nos nossos horários de culto, neste momento e em todos os outros momentos, nos domingos às 9 horas da manhã e às 6 horas da tarde, nós estaremos aqui neste canal para pregar o Evangelho, para falar com os nossos irmãos da nossa igreja, nossos grupos, e também para falar com todos aqueles que quiserem ouvir uma exposição da Palavra de Deus. Nossos pastores estarão aqui sempre às 9 horas do domingo e às 18 horas do domingo. E nessa manhã, nós falamos sobre o consolo, o conforto, a consolação que vem de Deus para os momentos, nos momentos mais difíceis. Falamos na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, enfatizamos 3 coisas. A primeira delas é que nós fomos consolados para consolar. A segunda coisa é que se fomos consolados mesmo por Deus, se o Espírito Santo é o nosso consolador, então temos de crer somente em Deus, somente em Deus. E a terceira coisa que falamos nessa manhã, a terceira ênfase é que se nós cremos e confiamos somente em Deus, então temos de reafirmar as suas promessas. É nesse momento que os cristãos tornam-se os outdoors do mundo, se tornam os mensagem da esperança, a mensagem do consolo. Cristãos, nós temos um ministério, vamos nos unir nesse momento em adoração a Deus e em testemunho de Deus. Nós podemos ter diferenças em alguma questão de fé, pode ser, meus irmãos, mas nós precisamos nos unir nas coisas fundamentais, no único e suficiente Salvador, Jesus Cristo, no único Deus a ser adorado, na única forma de vivermos, que é com o testemunho vivo do Evangelho em nós. Esse é um ponto de convergência. Este não é um momento para os cristãos se dividirem. Os cristãos genuínos se unem, adoram a Deus juntos, nos momentos mais diferentes, mas eles adoram através de Jesus Cristo, porque o Espírito Santo lhes falou, porque o Espírito Santo lhes convenceu. E os cristãos têm uma mensagem uniforme também de salvação ao mundo, mas não só uma mensagem proclamativa, uma mensagem vivencial. Talvez nós não tenhamos chegado, obviamente não tenhamos chegado ao pico do problema que está pela frente. Meus irmãos, não nos dispersemos, mantenhamos-nos unidos em esperança, fortalecendo dentro das nossas casas a fé dos nossos filhos, dos nossos familiares. É necessário que apareça em nós a fé que nos foi dada. Pessoas que estão vivendo muito em casa agora precisarão exercitar mais perdão, mais paciência. Nós não estamos de férias nas nossas casas, nós estamos isolados, mas estamos unidos. Estamos isolados fisicamente, mas unidos na esperança, na fé e no amor. A Igreja Presbiteriana da Lapa está disponibilizando 3 vezes por semana uma pequena devocional de 5 minutos chamada Fé, Esperança e Amor. É a nossa contribuição
você que nos acompanha, quando você vir chegar por notificação aí no seu smartphone, no seu computador, um slogan fé, esperança e amor, você vai perceber, nossos pregadores estarão expondo a palavra de Deus para levar até você fé, esperança e amor. Esse é o momento para você usar da forma que você puder a sua condição de ser um proclamador do Evangelho. É isso que é a nossa união. Nós não somos melhores do que ninguém, provavelmente existem outros muito melhores do que nós. Mas o que pudermos fazer, temos de fazer. Muito obrigado por você estar conosco. Nós ainda vamos cantar um hino de louvor. Os nossos irmãos que estão nos acompanhando aqui no Zoom já percebem que eu vou compartilhar a tela com eles e vou escolher um hino, um dos hinos mais lindos que eu conheço do nosso inário presbiteriano, é o hino de número 32, A Fidelidade de Deus. Deus é maravilhoso e nós cremos nele. Deus é um Deus fiel, o Deus fiel. Aqueles que estão nos acompanhando, você que nos acompanha aqui por nossa plataforma no YouTube e também por nossa plataforma no Facebook, vocês ouvirão, talvez vocês ouvirão baixinho, claro, porque está passando aqui num outro sistema, né, numa outra plataforma nossa, que é o Zoom, mas você ouvirá o Deus fiel. Se você quiser cantar, cante junto. Esse é o momento de louvarmos ao Senhor, de crermos no Deus fiel. Eu vi que muitos irmãos já escreveram aqui nos nossos chats, tanto no Zoom, quanto também no YouTube, quanto no Facebook. Eu agradeço muito aos meus irmãos, meus amigos queridos. Eu percebo aqui algumas pessoas que eu conheço de longa data, mais de 20 anos. Muito obrigado por isso. Louvado seja Deus. Cantem conosco agora, cantemos juntos o hino de número 32, o Deus fiel. E logo após nós teremos uma oração e o encerramento deste culto, dessa devocional que está sendo produzido pela Igreja Presbiteriana da Lapa, com autorização do Conselho da Igreja Presbiteriana da Lapa. Ouçamos e cantemos juntos este hino. Eu estou selecionando aqui, os meus irmãos me deem um tempinho só, estou selecionando o hino de número 32. Queira Deus que dê certo, vamos ver, acho que vai dar. É o hino 32. É o 32, né? É o hino 32. É o hino 32. Esse que vai passar agora, meus irmãos. Cantemos juntos o Deus fiel. O Deus fiel. Teus filhos sabem que não falharás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste. Tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas brilhando nos céus, tudo criaste na terra e nos ares, para louvar-te, Senhor, tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim.
Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, que é assim. Última estrofe. Cante aí na sua casa, cante junto. No perdão tu dás que segurança, cada momento me guia, Senhor. Pelo porvir aqui doce esperança, desfrutarei do seu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, e assim. Amém. Muito bem. Meus irmãos, muito obrigado mais uma vez. Deus os abençoe muito onde estiverem. Lembremos da carta de Paulo aos Coríntios. Deus é um Deus consolador. Fomos consolados para consolar. Creiamos somente em Deus. E se cremos em Deus, reafirmemos as promessas de Deus. Vou fazer uma oração e com a bênção do Senhor nós encerramos este momento, agradecendo muito a todos os que estão conosco e lhes convidando. Adoremos juntos. Se não pudermos nos reunir fisicamente, nos reuniremos virtualmente para estarmos unidos espiritualmente. Oremos ao Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Estamos precisando muito da sua ajuda. O Senhor já nos deu o consolo da salvação. Agora, Senhor, o mundo em que vivemos está em uma situação dramática. Algumas nações, mais do que outras, ficamos imaginando o que será com aquelas nações mais pobres, em que os recursos são menores. Tem misericórdia, Senhor. Senhor, obrigado pela consolação que o Espírito Santo nos dá. Senhor, aumenta a nossa fé para crermos somente em Ti. E, Senhor, dá-nos coragem para reafirmarmos as promessas do Senhor. O Senhor cumpriu todas as promessas. Dá-nos agora, Senhor, uma voz testemunhal que o Senhor é fiel. Abençoa-nos nisso, Senhor, glorificação ao Teu nome. Nós não somos nada, Senhor, e um dia voltaremos ao pó. Mas enquanto aqui estivermos, dá-nos, Senhor, a condição de dizer que o Senhor Jesus Cristo é o único Salvador, o único Redentor. Ele é o profeta, o nosso Rei, o sacerdote que expiou os nossos pecados. E, Senhor, aqueles que nos acompanham por nossas plataformas digitais, aumente também a fé que cada um tem. Dá-lhes também, Senhor, uma condição de serem testemunhas vivas da Tua salvação. Dá-lhes a condição de serem aqueles que levam a palavra de consolação. Nós Te agradecemos e pedimos por nosso país, pedimos por todos aqueles que nesse momento já receberam o diagnóstico positivo da confirmação do vírus, pedimos que o Senhor os alcance e chegue onde eles estiverem. Leva os Teus mensageiros, Senhor. Talvez sejamos nós. Dá-nos, Senhor, a condição de levarmos a Tua palavra àqueles que mais precisam. Nós oramos assim, com o perdão dos nossos pecados, porque somos muito pecadores, Senhor. Mas o Senhor pode nos salvar, pode nos libertar. Fez isso em nós e pode estar fazendo neste momento com muitas pessoas. Esta é a nossa oração, crendo unicamente em Jesus Cristo, nosso Salvador. Por isso oramos assim e cremos que o amor do Pai e que a graça do Espírito, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a consolação, a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam com a Tua igreja, Senhor, hoje e amanhã e para todo sempre. Amém.
Meus queridos irmãos, meus queridos amigos, vou encerrar aqui a transmissão, então, do YouTube, agradecendo a todos. Eu vi aqui muitos comentários, muito obrigado aos nossos queridos irmãos também do Facebook. Muito obrigado. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.